Só há duas alternativas a quem quer ser um grande cientista: nascer em Pernambuco ou se casar com uma pernambucana. Quem disse isso foi o grande físico brasileiro, um dos maiores cientistas que nós já tivemos neste país, César Lattes, ou Cesare Mansueto Giulio Lattes. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Doni Correia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Se você está chegando pela primeira vez, já vai deixando seu joinha para este vídeo, inscreva-se no canal, badala a sineta para receber as suas notificações, e se você já é um habitué, bem-vindos e bem-vindas a mais um de nossos vídeos que falam sobre vida acadêmica. E hoje eu comecei com essa citação do César Lattes, porque esse sobrenome, né, Lattes, já dá aquele frio na espinha, né? A gente que trabalha com pesquisa acadêmica, o Lattes é um terror, principalmente no começo. Então eu decidi fazer esse vídeo justamente para falar para vocês um pouco sobre o Curriculum Lattes. E eu ainda vou explicar qual o sentido dessa frase que o César Lattes disse e que eu mencionei na abertura. Vamos lá, vamos entender primeiro, né? Eu quero fazer esse vídeo assim dividido em duas partes, ou três, sendo que a última retoma a primeira, falando um pouco sobre quem foi o César Lattes e qual a importância dele para a nossa vida acadêmica no Brasil, né, para o ambiente acadêmico no Brasil. Daí vocês vão entender por que foi criado o Curriculum Lattes e por que o Curriculum Lattes é a forma padrão de se aceitar a trajetória acadêmica de qualquer indivíduo que esteja no meio acadêmico e por que é tão importante tê-lo e mantê-lo atualizado. O César Lattes, ele é uma das figuras que mais contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia e para o desenvolvimento das ciências no nosso país. Ele nasceu em Curitiba, apesar de ter mencionado Pernambuco, não é? Mas ele nasceu em Curitiba em 1928, e quando ele tinha ali já por volta de 25, 26 anos, ele estava no grupo de pesquisa de um físico inglês chamado Cecil Frank Powell, né? Porque o Lattes se tornou físico. E essa equipe, na realidade, junto com o Powell, o Lattes descobriu o meson pi, ou pion, né? Vocês aí que me acompanham, que são da física, me digam aí embaixo nos comentários qual é a aplicabilidade do meson pi ou do pion, né? Porque eu sei que é uma grande descoberta para as pesquisas sobre física, né? Sobre física atômica, principalmente. Mas eu não tenho esse alcance porque eu sou da área de humanas. De qualquer maneira, essa pesquisa ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1950, mas o Lattes não recebeu. Quem recebeu essa honraria e esse prêmio em dinheiro, que a gente sabe que é bastante, foi o Cecil Frank Powell, o líder da pesquisa. Isso gerou uma série de controvérsias. Houve quem dissesse que o Lattes não foi premiado justamente porque era brasileiro, porque pertencia a uma nação que naquela época era muito menos conhecida ou respeitada cientificamente pela comunidade internacional, enfim. O Lattes, por sua vez, né, o César Lattes, por sua vez, não se deixou abater por essa questão, entendeu que se tratava de uma pesquisa, de uma equipe científica, e vocês que trabalham com a área de humanas dentro do ambiente acadêmico devem saber que a vaidade na área de humanas é uma coisa que não tem tamanho, não é? Todo mundo quer ser único e exclusivo dentro daquela ideia e não dividem a ideia com ninguém. Um dia, se vocês quiserem, se vocês pedirem e se eu notar que vai ser uma pauta feliz, eu vou falar um pouco sobre a etiqueta no meio acadêmico. Eu acho que vocês vão achar bem interessante e vai ajudar vocês também. Mas de qualquer maneira, o César retornou ao Brasil no começo dos anos 50 e começou a trabalhar junto com outras grandes mentes na criação do que hoje nós conhecemos como CNPq. Conselho, né,
de pesquisa tecnológica e científica, né, oficial do país, né, que está vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e o CNPq é o grande órgão que concentra todas as agências estaduais no país de fomento à pesquisa acadêmica. Tanto que quando você vai pleitear uma bolsa CNPq, CAPES, FAPESP, etc., o CNPq é sempre aquele órgão centralizador. Também prometo fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre bolsas. Eu não usei bolsa em nenhum momento da minha pós-graduação, mas pesquisei muito a respeito e ainda quero trazer alguém aqui para esse canal, para a gente fazer uma live, quem sabe, sobre como funciona esse universo das bolsas de pesquisa. Para isso, quando batermos 1000, né? Já falei que quando batermos 1000, eu vou fazer uma live contando um pouco da minha trajetória acadêmica e além, né? Mas de qualquer maneira, então, o Lattes está ali envolvido com a criação do CNPq. E a ideia do CNPq, veja só, anos 50, né, de meados dos anos 50 até começo dos anos 60, o Brasil estava inteligente, quer dizer, naquela época a Terra ainda era esférica, né, as bolsas não haviam sido contingenciadas, cortadas, etc, né, mas de qualquer maneira o Lattes ali ajuda na criação do CNPq, e ao criar o CNPq, identifica-se a necessidade que existe em centralizar também o cadastro de pesquisadores e o cadastro de professores que existiam ali naquele momento trabalhando em suas pesquisas, cada qual com o seu grupo, ou cada qual com o seu objeto de estudo. Ocorre que durante os anos 70 e 80, o CNPq solicitava essas informações a quem fosse pós-graduando, né? Aqui eu estou falando exclusivamente de quem era pós-graduando. Primeiro, essa base de dados foi pensada para quem já estava no pós-doutorado. Depois abriu-se para o doutorado e hoje, a partir do mestrado, já é necessário você ter o seu cadastro ali no que hoje conhecemos como currículo Lattes. Mas todas essas informações reunidas em papel, em fichas, com campos para você preencher, depois enviar pelo correio, isso ia ser recebido numa central, ia ter que ser passado por um sistema de informática que nos anos 80 e começo dos anos 90 rodava em DOS, ou seja, né, era um computador doméstico, né, para se fazer toda essa reunião de informações. Então veja a quantidade de papel que deve ter se acumulado na central da CNPq, quantas informações não foram perdidas ou mal atribuídas, enfim, né? Ocorre que a partir de meados dos anos 90, com a melhora da informatização, enfim, né, com todas as tecnologias novas de TI, começou-se a trabalhar num banco de dados que fosse universal, né? Que pudesse ser inclusive cruzado com outras agências de fomento fora do país, tanto que aqui na América do Sul o sistema Lattes CNPq conversa com alguns sistemas, por exemplo, do Chile, né? Isso já existe. Então naquela época a ideia era construir um banco de dados em que o próprio estudante, pesquisador e o próprio professor pudessem alimentar sem a necessidade de preenchimento de formulários e sujeito a todo tipo de erro, né? Acontece que a partir de 1999 finalmente entra no ar a plataforma Lattes, homenageando justamente o César Lattes, que ainda era vivo, tal, mas homenageando ele, plataforma Lattes. E aí a gente entra na parte técnica da coisa. Eu digo a vocês, mesmo que você esteja aí me assistindo no primeiro ano, no primeiro semestre da sua faculdade, já faça o seu cadastro na plataforma Lattes. Eu vou deixar link aqui embaixo da plataforma Lattes, do CNPq, de tudo que eu falar aqui, eu vou deixar link para vocês poderem acessar. O Lattes, para nós acadêmicos, é a rede social do bem, digamos assim. Por que rede social do bem? Quando você abre um perfil numa rede social, você coloca lá quem é você, onde você trabalha, que dia você nasceu, quais os seus contatos, o seu e-mail e assim por diante, e escolhe o que você quer deixar visível ou não, porque na rede social nós estamos expostos ao mundo, né? Como a plataforma Lattes só existe no mundo acadêmico, ela tem um fim específico: mapear
conhecer você, estudante, você, professor, de maneira que esses dados possam ser cruzados e na eventualidade de se constituir um simpósio, de pensar num congresso, de se criar um grupo de estudo dentro da academia com viés transdisciplinar, integrado com outra universidade, por exemplo, um grupo da USP que trabalhe junto com a Unicamp, junto com a UFBA, por exemplo, isso tudo pode ser feito a partir do cruzamento de perfis do Lattes, tá? Então funciona da seguinte maneira: você só precisa do seu CPF e de uma senha e você se cadastra na plataforma Lattes. Dentro da plataforma Lattes, você vai incluir exatamente isso que eu disse, uma mini bio sua de 5, 6 linhas, os seus contatos, e lá você vai ter campos muito específicos e com um grau de minúcia, que é por isso que eu digo, às vezes se torna um pesadelo, em que você vai cadastrar tudo que você fez, e à medida em que você vai fazendo, você vai mantendo isso atualizado em termos de pesquisa acadêmica. Então suponhamos que você tenha publicado um livro, não importa se um livro de contos, um romance, um livro de poesia, não precisa ser necessariamente um livro acadêmico, claro que vai contar mais pontos num eventual concurso, numa eventual seleção para pós-graduação, mas coloque tudo o que você faz. Se você está na graduação ainda, coloca até aquela peça de teatro que você ajudou a escrever e a encenar no seu último ano do ensino médio, porque tudo é importante, claro, cada coisa tem um peso diferente dependendo do uso do seu currículo Lattes, mas tudo que você faz é lá que você coloca como se fosse um repositório, como se fosse a sua vida acadêmica. Uma dica muito importante: pelo amor de Deus, fala aqui para o seu orientador virtual, tio Doni, que você não vai mentir no currículo Lattes. Porque mentir no currículo Lattes faz você depois ser contratado como ministro, com currículo Lattes de pós-doutor, e aí você é demitido uma semana depois com um currículo de graduado não concluído, né? Então, por favor, não mintam no currículo Lattes. Não mintam nunca, na verdade, né? Mas no currículo Lattes é muito importante que você atenha-se à objetividade. Lá você vai colocar aquilo que de fato você fez, que você executou ou do qual você fez parte. Por exemplo, organizou um simpósio. Tem que ter lá um certificado depois que o seu orientador vai assinar para você guardar isso, aí já registra no seu currículo Lattes e guarda o seu certificado. Hoje em dia, a maioria dos certificados acabam vindo por e-mail, então vai arquivando isso, tá? É importante não só você cadastrar no currículo Lattes, mas também guardar a prova, porque dependendo da pós-graduação que você for escolher, e eu vou deixar no final aqui um link para o vídeo que eu fiz justamente sobre os tipos de pós-graduação, dependendo de qual você vai escolher, você vai ter que mostrar a prova daquilo que você está dizendo ali no seu currículo Lattes que participou. Participei do Congresso Nacional de Tananã. Tem que ter lá um papel, lá um certificado dizendo que você realmente participou daquilo. E o grau de minúcia é tanto que você cadastra todas essas categorias, ou seja, livros que você publicou, artigos que você publicou, capítulos de livros, plantas, né, para quem é da arquitetura, projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, patentes, né, que você está ali, que você deu entrada para reconhecimento de patentes, coloca lá também participação em bancas, se você já é um professor ou se você já é uma professora, se já lecionaram, se já orientaram alunos e alunas, se já participaram da banca final de TCC ou de mestrado, de doutorado,
tudo vai para o currículo Lattes. Se esse vídeo bombar muito, que eu tenho certeza que você vai compartilhar com todo mundo, se você ainda não assinou o canal a essa altura, você já tem que assinar, compartilha com todo mundo, porque se esse vídeo bombar bastante, eu vou ensinar, vou fazer a parte 2, por isso que esse aqui chama parte 1, preenchendo um currículo, preenchendo algumas coisas do currículo Lattes, né? O meu tá um pouquinho desatualizado. Façam o que eu estou falando, não façam como eu estou fazendo. Comecem o seu currículo Lattes desde já, não importa em qual grau de graduação você esteja, porque o acúmulo de coisas que você faz escapa à sua própria memória e mesmo estando ali em papel, mesmo você tendo os comprovantes, leva tempo cadastrar no currículo Lattes, porque ele pede coisas muito específicas, palavras-chave que vocês vão usar como indexadores, né? Quer dizer, como eu falei, que é um sistema que faz o cruzamento de pesquisadores que trabalham com temas afins, essas palavras-chave vão ajudar a cruzar informações. Então, leva tempo, façam o quanto antes. Quando a gente tiver esse vídeo aqui bem bombadinho, eu vou fazer aqui uma exposição prática do preenchimento do currículo Lattes. Qual a utilidade, Doni, de tudo isso? Por que essa coisa toda mirabolante? Porque o currículo Lattes é para o meio acadêmico aquilo que o currículo vitae ou vitae é para o mercado de profissionais, né? Quando você está procurando emprego, quando você está pleiteando um cargo numa empresa, você precisa mandar o seu currículo vitae ou vitae. E eles vão analisar ali onde você já trabalhou, qual a experiência que você tem na área que você pretende atuar e assim por diante. Na academia é a mesma coisa. Se você vai entrar numa pós-graduação, eles vão pedir o seu currículo Lattes. Se for especialização, talvez não com tanta frequência. Algumas aceitam um currículo vitae resumido, né? Uma entrevista de repente com o coordenador para poder entender por que você quer fazer aquela especialização, mas via de regra, para o stricto sensu, você vai precisar do seu currículo Lattes e ele tem que estar atualizado no máximo até 3 meses antes da entrega dele num processo de seleção, seja ele qual for. Ou seja, você não pode deixar de atualizá-lo por mais de 3 meses, porque ele fica defasado, inclusive sendo entregue, né? E o currículo Lattes ele vai existir até o fim da sua vida acadêmica e pode ficar despreocupado, pode ficar despreocupada, porque não é uma rede social como as que a gente frequenta no dia a dia. Ninguém vai roubar seus dados, ninguém vai hackear. Pelo contrário, aquilo vai ficar à disposição para que você seja reconhecido e reconhecida, para que a sua pesquisa seja notada pelos pares, para que você estabeleça um círculo de estudos propício à evolução daquilo que você está pesquisando, né? Então essa foi uma das grandes sacadas assim desse grupo que criou o currículo Lattes. Como eu já falei, a descrição está aqui embaixo para você já fazer o cadastro do seu. Só temos, na verdade, a agradecer a este gênio que foi Cesare Mansueto Giulio Lattes, né? Filho de imigrantes italianos, é claro, que nasceu em Curitiba. Hoje o nome dele é um verbete, né? Da Enciclopédia de Cientistas e de Tecnologia do Isaac Asimov. Se vocês forem no currículo Lattes do César Lattes, vocês vão ter a oportunidade de ver a quantidade de prêmios, títulos, honrarias, homenagens e afins que ele recebeu por ter aberto as portas do conhecimento científico na área nuclear aqui no Brasil e por ter contribuído com a criação do CNPq. E no final da vida, o Lattes chegou a declarar numa entrevista que ele se considerava agnóstico, mas
de fato, mesmo sendo um físico, acreditava que havia um Deus bíblico que criou a matéria. O que faz sentido, né? Porque o gnosticismo também acredita em Deus. A maneira do gnosticismo, se vocês quiserem, eu trago aqui um par de artistas e um par de cineastas que trabalham a questão do gnosticismo em suas obras, né? O Ingmar Bergman é um deles, só para vocês terem uma ideia. E por fim, Cesare Lattes, ele foi casado praticamente aí a vida inteira, desde, sei lá, dos anos 50, 60, com a grande matemática pernambucana Marta Siqueira Neto. Olha lá, um físico com uma matemática, né? Dois gênios ali, merece a nossa admiração. E ele também foi um grande amigo de outro monstro sagrado da nossa cultura, né? Um grande orgulho para o nosso país, que foi o Mário Schoenberg, físico também, que era de Recife. E foi um dos caras responsáveis por transformar os conceitos áridos, cientificistas, exatos da física em algo poético. E é justamente por causa dessas afinidades, tanto no matrimônio quanto no meio dos amigos ali, que o nosso querido Cesare Lattes proferiu essa máxima, né? Para se ser um grande cientista, só há duas alternativas: nascer em Pernambuco ou se casar com uma pernambucana. Ou com um pernambucano, né? Também, por que não? Beijo, gente. Vejo vocês na próxima.